tema da nossa aula então é este aqui: Deus sempre cura? É uma pergunta. E eu pergunto para os irmãos: Deus sempre cura? Não, 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 não. Resposta: sim. Isso. Esse é o meu ponto. Em que sentido eu estou dizendo que Deus sempre cura? Sim. Que mais? Em que sentido eu posso dizer que Deus sempre cura? Há um sentido. Sim. Quando a pessoa morre em Cristo, a gente não fala que agora ela foi curada totalmente? Tá? Então Deus sempre cura. Então, a resposta completa é essa daqui. Ele cura algumas doenças nesta vida e todas na eternidade. Aquele que está em Cristo, quando morre, ele encontra a cura total. Tá? Então essa é a resposta completa. Nesta vida, ele não cura todas, né? Aliás, eu acho que a maioria de nós vai morrer por alguma doença, não é? A menos que seja um acidente, alguma doença vai nos levar. Então Deus não cura todas as doenças nesta vida, mas na nossa morte Ele cura todas. Aqueles que estão em Cristo, eles se apresentam diante do Pai totalmente sãos, totalmente curados. Então vamos detalhar um pouco disso. Deus cura algumas doenças nesta vida. E eu começo com a esterilidade. Você vê um relato abundante de mulheres na Bíblia que não podiam ter filhos e que foram curadas. Não sei se você já reparou, a quantidade de mulheres que estão nesta condição. São elas: Sara, Rebeca, Raquel, Ana, a mãe de Sansão, Isabel. Todas estas foram curadas da situação de não poder ter filhos. E por que será que Deus fez com que tantas mulheres estivessem impedidas de ter filhos e aí Ele as cura? Para mostrar que filhos não é um processo sem Deus. Filhos não é um processo biológico que as pessoas fazem. Basta querer, vamos fazer filhos, e aí nasce filho. Você já reparou o tanto de mulheres saudáveis que não conseguem ter filhos? E o tanto de mulheres improváveis que tiveram filhos? Por que isso acontece? O texto nos mostra, veja lá, abra comigo, Isaías 66, 9. Isaías 66, 9. Isaías 66, 9. Isaías 66, 9. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer, diz o Senhor? Acaso eu que faço nascer fecharei a madre, diz o teu Deus? A ideia é que Deus quem abre a madre, é Deus quem faz vir filhos. Há muitas mulheres que não conseguem ter filhos, simplesmente não conseguem. Fazem exames, vão atrás, não conseguem. E há mulheres que são improváveis, mães e nascem filhos. Eu e Vivian fomos há pouco tempo numa cidade no interior de Minas, lá em Tiradentes. E assim que chegamos numa igreja, tinha um casal, né, de jovens, mas com duas crianças bem pequenas. É que Vivian não está aqui para confirmar, mas eu desconfio que eram gêmeos, inclusive. Eram gêmeos, o Davi está aqui. Gêmeos.
Aí, sabe como é, né? Criança, todo mundo ali paparicando. E Vivian foi conversar depois com a jovem mãe. E ela tinha um filho mais velho, bem mais velho. E depois o pastor explicou a história, o que tinha acontecido. Assim que eles casaram, na lua de mel, ela ficou grávida. E eles não eram crentes. E aquilo foi uma bomba para eles. Como assim? A gente acabou de casar e você já está grávida? Então aquilo foi um desespero para eles. Não eram crentes, não tinham essa visão de que filhos são bênção. E aí, na cirurgia, ela fez a ligadura, né, das trompas, e ele fez a cirurgia de vasectomia. Os dois. Pois não nasceu gêmeos? Então, meus irmãos, não é a medicina, é Deus quem define essas coisas, tá? Eu tenho mais um amigo, é um pastor e a sua esposa, que quando nós os visitamos em Juiz de Fora, muitos anos atrás, os médicos disseram: olha, vocês pensem em adoção, porque vocês não têm condição nenhuma. Havia problemas do lado dela e problemas do lado dele, e o médico falou: pensem em adoção, porque a chance de vocês é mínima. Nasceu filhos. Então, é Deus quem comanda essas coisas, tá? Para que nenhum ser humano diga que tem poder sobre a criação de outros seres humanos. É Deus quem tem esse poder. Mas há outras enfermidades na Bíblia. Deus curou Jó de seus tumores malignos. Veja lá Jó 2, de 7 a 10. Jó 2, de 7 a 10. Jó 2, de 7 a 10. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então aqui nós temos a doença no comecinho do relato, né? Tumores malignos, tumores da planta do pé até o alto da cabeça. Ele se isolou num lixão, né? E passou a raspar-se. Talvez houvesse coceiras, a gente não tem os detalhes, mas o ponto é que Deus o curou. Veja o final da história, Jó 42, 16. Jó 42, 16. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. O texto aqui final não é claro, não há um versículo dizendo: e Deus curou a enfermidade de Jó, mas está subentendido, né, gente? Porque se depois disso ele viveu mais 140 anos, não foi com tumores, né? Não foi, ele foi restaurado aqui. A restauração que aconteceu em termos de filhos, né, porque nasceram outros filhos, tudo foi restaurado. E por conta destes mais 140 anos, nós entendemos que a saúde dele também foi restaurada. Deus curou Ana da sua depressão. Veja lá 1 Samuel, de 1 a 18. O texto não usa a palavra depressão, mas é a nossa grande suspeita, tá? Veja lá, 1 Samuel 1. 1 Samuel 1, de 1 a 18. 1, de 1 a 18. Na verdade, vamos de 1 a 8 primeiro. Houve um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Sião. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor.
No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele, de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, aqui é o primeiro diagnóstico, a primeira cena que nós temos de Ana, né? Uma mulher que não come, não se alimenta, só chora, triste. E aí o texto continua, vamos ver o texto. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então veja aqui, meus irmãos, até o versículo 8, nós vemos uma mulher que só chorava, não comia, entristecida. E aqui, depois de orar no templo, depois de, como ela diz, derramar a sua alma perante o Senhor, ela se foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Ela não saiu do templo achando-se grávida, né? Ela foi no templo orar, ela derramou sua alma diante do Senhor, mas ela saiu do templo, já foi comer, e o seu semblante já não era mais triste. O que aconteceu para que houvesse uma mudança tão grande em Ana? Ela orou, ela fez o que a Bíblia diz: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, eu não quero simplificar o assunto. Depressão é um assunto muito sério, né, para ser simplificado, mas há muitos casos em que a pessoa acha que está com uma depressão severa, que pode ser falta de comunhão com Deus, falta de oração, falta de lançar sobre ele todas as suas ansiedades. Em alguns casos, eu já contei para vocês, né? Permita-me contar novamente. Um caso lá na escola das crianças, Vivian me contou que uma das mães de meninas amigas da Bianca estava numa depressão profunda, que não conseguia sair da cama, não conseguia sair mais da cama, tomando remédios pesados, psiquiatra, muito difícil. E aí, os pais e as mães, assim, muito entristecidos com essa situação. Houve um trabalho na escola, no ginásio, na apresentação das crianças, e a gente foi. E aí quem senta na nossa frente? Era um ginásio, arquibancada, a gente estava sentado ali, e aí ela senta com o marido na nossa frente. Aí a Vivian me cutucou e falou: olha aqui, a mãe que está extremamente em depressão. E o aspecto dela era, de fato, de uma mulher muito deprimida. Aí a Vivian cumprimentou, tal, como é que você está, tal. Ela estava muito mal. E aí eu falei com o marido, vocês não aceitam que eu vá na casa de vocês, fazer uma oração por ela? Ah, claro, pastor, não crentes. E aí, não sei se foi na segunda ou na terça-feira à noite, eu fui no apartamento deles. E o que eu fiz? Eu orei, abri a Bíblia, li a Bíblia, expliquei a Bíblia, orei. Eles agradeceram muito,
pediram para voltar. Semana que vem eu estava lá de novo. Orei, li a Bíblia, expliquei a Bíblia, orei de novo e fiz isso algumas vezes. Irmãos, a mulher não saiu da depressão? Não se curou da depressão com oração e leitura da Bíblia? Se converteram, foram para a igreja. Depois ela me contou que ela deu um susto no médico, e isso ela não me falou, mas ela parou de tomar o remédio. Deus a levantou da cama, Deus a curou, ela parou de tomar o remédio. Quando ela chegou no psiquiatra e disse que já fazia um mês que não tomava o remédio, levou uma bronca, né? Porque não houve desmame, não houve aquelas coisas. Curada, a palavra de Deus curou essa mulher, de uma depressão que ela não saía da cama. Então, há poder, viu? Na palavra de Deus, numa vida de oração, Deus continua curando pessoas, tá? Hoje eles saíram do país, moram no Canadá, firmes na igreja, família toda. Deus restaurou aquela família. Então, Deus cura, tá? Fez isso com Ana também. Deus curou Naamã da sua lepra. Vamos lá para 2 Reis 5, de 1 a 14. Segundo livro dos Reis 5. Uma cura impressionante, porque lepra é uma doença terrível. Hoje, hanseníase, né? Trocaram o nome de lepra para hanseníase porque lepra ficou um nome muito pejorativo, estigmatizado. Por isso que decidiram, né, com a descoberta do bacilo, que foi Hansen, trocar por hanseníase, porque o nome ficou muito estigmatizado. Segundo Reis 5, de 1 a 14. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem estamos em 2 Reis 5, verso 1. 2 Reis 5. Diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficaria limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei.
instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, pois nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai-te em paz, vai em paz. Então, aqui uma história belíssima, né? De uma doença tão difícil que a lepra. A lepra, ela era uma doença que afastava as pessoas, porque as extremidades começavam a se deteriorar e a cair, não é? Os dedos caíam, a orelha caía, o nariz, o aspecto do rosto inchava, tendo um aspecto leonino, não é? Ficava algo inchado, a voz ficava rouca, porque os aparelhos aqui de fala, eles também se deterioravam. O cheiro era um cheiro insuportável, né? de partes apodrecidas. A lepra era uma coisa terrível, e este herói de guerra, um herói nacional, agora estava sendo comido pela lepra. E o profeta, usado por Deus, diz: vai até o Jordão, toma 7 banhos. Ele ficou indignado, né? Porque ele queria que o profeta fosse lá e o recebesse e fizesse uma demonstração de poder. E Eliseu nem apareceu. Então é muito bom esse texto para mostrar o que é o servo verdadeiro do Senhor e os servos, me falta outra palavra, aparecidos, né? Exibidos. Está cheio de pastor, profeta, missionário, que gosta de se aparecer. Aqui Eliseu nem foi receber o homem, mandou um mensageiro: vai lá e toma 7 banhos no Jordão. E quando veio um tesouro de recompensa, Eliseu não aceitou. Imagine nos nossos dias, os vulgos pastores que existem por aí, eles cobram, na verdade, né? Eles cobrariam. Então Eliseu é um exemplo de homem de Deus, que está preocupado em glorificar a Deus e não glorificar a si próprio, e a cura que aconteceu aqui foi impressionante. Deus curou Ezequias de uma doença mortal também. Veja lá 2 Reis 20, de 1 a 7. 2 Reis 20, de 1 a 7. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao 3º dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Até o verso 7. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Então aqui é uma cura maravilhosa também. Imagine, Ezequias ia morrer, orou, chorou muitíssimo, e Deus deu 15 anos a mais. Você vai viver mais 15 anos. Jesus curou leprosos, aleijados, coxos, cegos, surdos, mudos, gagos. Isso é o que nós temos registrado na palavra, toda sorte de enfermidade. Veja Mateus 15, de 29 a 31. Mateus 15, aqui um resumo, né, do que Cristo fez. Mateus 15, de 29 a 31.
Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte assentou-se ali, e vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e o largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou, de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos vinham, então glorificavam ao Deus de Israel. Imagine a cena, Jesus e as multidões trazendo doentes, pelos braços, talvez em macas, e colocando ali aos pés de Jesus. Eu imagino a figura de um hospital, de um pronto-socorro, com um monte de gente doente ao redor de Jesus, e Jesus curando um por um, e as pessoas se levantando e saindo curadas. Uma demonstração de poder impressionante de Jesus contra a doença, sobre a doença, o poder de Jesus naquele momento, levantando as pessoas, que aos montes foram trazidas. Impressionante. O poder de Deus, poder operando ali em Jesus. Deus cura doenças com objetivos, tá? Então aqui é algo importante do nosso estudo. Deus cura doenças para conversão, Deus cura doenças para glorificação do seu nome, e Deus cura doenças também para acreditação da sua mensagem. Vamos dar uma por uma. Deus cura doenças para conversão de pessoas. Em outras palavras, Deus usa a doença, por vezes, para que pessoas sejam convertidas. Tá? Veja lá Atos 9, 32 a 43. Atos 9, 32 a 43. Atos 9, 32 a 43. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéias, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéias, Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Então note, na primeira cura de Enéias, o texto termina: viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. A cura de Enéias foi um instrumento para que muita gente se convertesse, pela manifestação do poder. O mesmo aconteceu com Dorcas. O texto termina: isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Então Deus usa enfermidades, a cura de enfermidades, para a conversão de pessoas. Deus usa a cura de doenças para a glorificação do seu nome. Vá para Mateus 9, de 1 a 8. Mateus 9, de 1 a 8. Deus cura doenças para a glorificação do seu nome. Entrando Jesus num barco,
passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Então, aqui também é impressionante, né? Um paralítico deitado na cama. Os escribas, aí Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. Os escribas acham que isso é uma blasfêmia, porque só quem pode perdoar pecados é Deus. Então o que Jesus estava mostrando? Que Ele é Deus. Algumas vezes Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. E na maioria das vezes os fariseus pegavam pedras, porque se alguém dizia: perdoados estão os teus pecados, essa pessoa está se fazendo Deus. E Jesus era Deus mesmo, né? Mas aí Jesus confronta os escribas dizendo assim: o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta, toma o teu leito e anda? É claro que para os escribas eles pensaram: não, se esse paralítico se levantar e sair andando, isso é muito mais difícil. Porque Jesus dizer: perdoados estão os teus pecados, quem é que pode conferir se os pecados foram perdoados? É invisível. Então Jesus coloca ali um enigma para eles, né? O que é mais difícil? Eu dizer: perdoados estão os teus pecados? Ou toma o teu leito, levanta e anda? Os escribas não responderam, mas Jesus fez o que era visível aos olhos deles. Paralítico, levanta, toma o teu leite e anda. E o paralítico levantou e saiu andando. O que fica claro então, que se Jesus fez o que era visível aos olhos deles, Jesus fez também o invisível, que era perdoar pecados. Então Jesus provou para eles que Ele era Deus, que Ele podia tanto curar a alma perdoando os pecados, como podia curar o corpo também, curando a paralisia em que estava aquele homem. Então veja o poder de Cristo aqui. Sim, e as multidões glorificaram o nome dEle, porque viram que Ele era Deus. E por fim aqui, acreditação da sua mensagem. O que é isso? Meus irmãos, na Bíblia, Deus nunca faz milagres sem objetivo. Sempre que Deus faz um milagre, é para validar a sua mensagem, é para que as pessoas acreditem no profeta ou acreditem no apóstolo. Nenhum profeta ou apóstolo sai fazendo milagres para divertir as pessoas. O milagre sempre está ligado à acreditação da palavra, para que as pessoas temam com o milagre, percebam que vem de Deus e acreditem no profeta. Essa é a ideia, tá? Então veja, por exemplo, 1 Reis 17. 1 Reis 17. Um exemplo no Antigo Testamento. 1 Reis 17, de 17 a 24. 1 Reis 17... de 17 a 24. Qual é o exemplo aqui? É Deus fazendo um milagre para que a mensagem seja crida. Vamos lá, 1 Reis 17, 17. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima no quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele,
O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Perceberam? Agora eu vejo que tu és um profeta de Deus. Por consequência, as tuas palavras são verdadeiras. Então é um milagre para que a palavra do profeta seja crida. É o que Paulo explica em 2 Coríntios 12, 12. 2 Coríntios 12, 12, quando Paulo usa a palavra credenciais. 2 Coríntios 12, 12. 2 Coríntios 12, 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então, o que é uma credencial? Imagine que um embaixador venha para o Brasil para representar o seu país. Ele precisa de um documento, né? Um documento tem que chegar antes, no mínimo, dizendo: olha, o nosso embaixador vai pousar aí no dia tal. São as credenciais. Um cidadão, digamos, de Israel, não pode se autonomear embaixador e vir para o Brasil dizendo: eu sou embaixador. Não, é o governo. Eu usei que país? Israel? É o governo de Israel que vai credenciar alguém como embaixador e mandar para outro país, né? E vai trazer um documento, uma credencial, que ali ele está representando o país. No caso dos apóstolos, o que eram as credenciais que traziam às pessoas o reconhecimento de que eles eram verdadeiros apóstolos? Os sinais, prodígios, milagres, poderes miraculosos. Em outras palavras, estes homens faziam milagres e as pessoas eram convencidas de que Deus estava com aqueles homens. Então, sendo ele um profeta de Deus, eu vou crer nas suas palavras, tá? Essa é a ideia. Então, estranhe muito nessas igrejas atuais, quando eles ficam fazendo supostos milagres como demonstrações de poder. Por exemplo, amanhã na nossa igreja, às 15h, nós teremos aqui manifestações de poder de Deus, venha para ver a manifestação. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Primeiro, que geralmente é um teatro, né? São vários e vários casos de pessoas que contam que receberam dinheiro para se fingir de paralíticos, de cegos, né? A igreja ia lá, combinava, R$100 para você se passar por mudo, e aí você simula que foi curado lá na hora. Mas são vários os casos, gente, de pessoas que confessaram que ganharam dinheiro para isso, tá? Deus não faz assim. Os milagres de Deus têm um propósito, têm um objetivo. Sempre aconteceu isso no Antigo e no Novo Testamento. Um outro aspecto, avançando um pouco mais. Então Deus cura algumas doenças nossas, não cura todas, cura algumas nesta vida, cura todas na eternidade. Mas Deus tem poder para curar a doença mais profunda. Por vezes Deus não cura a doença física, para que a doença mais profunda possa ser curada. E Ele faz isso algumas vezes. Não são poucos os casos de pessoas que são salvas numa cama de hospital, não é? São salvas numa cama de hospital. Eu já contei aqui também que uma vez o Daniel, o neto do seu Arruda, ele entrou em contato comigo falando: pastor, uma colega de trabalho está muito mal no hospital nos últimos dias, o senhor não podia visitá-la? Eu falei: claro que eu vou. Aí eu fui, e aí eu cheguei lá, me apresentei, era uma senhora já, devia ter mais de 60 anos, e ela estava muito mal, eu acho que era um câncer terminal, tá? E eu li a palavra, orei com ela, e ela assim estava se agarrando em Deus, né? Ela percebeu que ia morrer e ela estava sedenta, e ela recebeu a palavra com muita alegria. Orei por ela e disse: semana que vem eu volto, e voltei na outra semana.
Na semana seguinte, quando eu cheguei, ela estava já lendo a Bíblia e com um sorriso nos lábios. Sim, totalmente transformada, totalmente transformada. Ela morreu dias depois, mas eu creio que ela se converteu, Deus a converteu. Tá? Então, às vezes Deus dá um câncer para salvar a vida da pessoa. Às vezes a pessoa está tão distraída com as coisas deste mundo que é preciso uma doença mortal para a pessoa acordar, para a pessoa se voltar a Deus. Tá? Eu conheço alguns casos de gente que estava fora da igreja, aí Deus deu um câncer, aí a pessoa sentiu e retornou aos caminhos do Senhor. Nós estamos vendo isso, né, num caso aqui da igreja, tá? Estamos vendo exatamente isso. Então, Deus cura a doença mais profunda, Deus cura um coração que está longe de Deus e faz nascer vida num coração. E por vezes Ele usa uma doença terminal para isso. Tá? A Bíblia fala disso também. Veja Gálatas 4, de 13 a 15. Gálatas 4, de 13 a 15. Gálatas 4, de 13 a 15. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Aqui não está falando da conversão de Paulo, né? A conversão de Paulo não se deu por uma doença, embora lembre-se de que Paulo, ele passou por um confronto com Cristo e ele ficou alguns dias sem enxergar. Lembra disso? Foram 3 dias, não foram? 3 dias, né? Que ele ficou sem ver, sem comer e sem beber. E aqui ele está relembrando os Gálatas de que ele tinha uma enfermidade física e que essa enfermidade, e ele foi acolhido ali pela igreja, né? E que eles, como é dito aqui, se possível, pois vos dou testemunho de que, se possível for, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. O que nos leva a suspeitar de que Paulo tinha problema nos olhos, né? Porque ele está falando de uma enfermidade e ele fala assim: eu sei que vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. O que nos leva a achar que Paulo tinha um problema grave nos olhos, tá? Talvez fosse o espinho na carne. Não sabemos, um dia a gente vai saber, mas há grandes possibilidades disso. O ponto é que, no caso de Paulo, a enfermidade que ele tinha, e se nós assumirmos que o espinho na carne era uma enfermidade, ele contribuía para a glória de Deus, porque Deus colocou um espinho na carne em Paulo, para quê? Para que ele não se enaltecesse com as revelações que Deus havia dado a ele. Quando ele diz: conheço um homem que subiu ao terceiro céu e viu coisas indizíveis, né? Coisas inefáveis que não cabe ao homem proferir. E aí diz Paulo: e para que eu não me engrandecesse ou ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, para que eu não me glorie. E eu pedi a Deus 3 vezes para me tirar o espinho na carne, e Deus respondeu: não, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. A ideia, primeiro para Paulo, de que ele teve mais privilégios, ou ele teve, não sei se mais, né? Porque quando eu comparo com os outros apóstolos, os apóstolos conviveram com Jesus durante 3 anos, né? Não dá para dizer que Paulo teve mais privilégio. Mas Paulo foi elevado até o terceiro céu e viu coisas que ninguém mais viu, ou que ninguém vivo ali com Paulo tinha visto.
E aí, para que ele não se ensoberbecesse, foi que Deus colocou esse espinho na carne, para ele ficar humilde, tá? O ponto é, meus irmãos, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, às vezes, a enfermidade é uma bênção na nossa vida, porque a enfermidade faz com que o poder de Deus se aperfeiçoe. Em outras palavras, tem muito crente que está com a sua vida totalmente relapsa diante de Deus, aí quando fica doente, aí volta, né? Aí percebe que a vida é passageira, que a enfermidade, ela dá sinais de que você não é autossuficiente. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, talvez nós sejamos mais crentes quando estamos doentes do que quando estamos com a saúde 100%, porque é na doença que a gente percebe a dependência que a gente tem do nosso Deus. Vamos mais, 2 Coríntios 12, 7 a 10. 2 Coríntios, sim, presbítero. Eu acabei adiantando, né? É o texto do espinho na carne, 2 Coríntios 12, de 7 a 10. 2 Coríntios 12, 7 a 10, exatamente, né? Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nós temos um exemplo na história de um homem que foi muito abatido por doenças, mas muito, muito mesmo. E ele, como uma flor que quando se espreme sai mais perfume, ele frutificou muito para o reino de Deus. Seu nome, João Calvino. João Calvino, ele teve uma vida de muitas doenças. Ele tinha úlcera, ele tinha pedra nos rins, numa época em que não existia Buscopan, né? Quem já teve pedra sabe do que eu estou falando. Ele tinha, eu não me lembro aqui de cabeça as doenças, mas são umas 6, 7 doenças. Ele era um homem doente, tá? E como esse homem frutificou, né? Como ele trabalhou para o reino. Só de texto, mais de 50.000 páginas escritas tem a obra de João Calvino. Escreveu cartas para prisioneiros, para pessoas sendo perseguidas. Ele, assim, a obra dele foi gigantesca, né? Em termos de ajuda às pessoas, de encaminhamento de uma sociedade imoral, egoísta, para que se tornasse uma sociedade de acordo com os padrões de Deus. Mas foi um homem doente quase a vida inteira, né? Então, Deus sabe o que faz, com certeza. Epafrodito, em Filipenses 2, 25 a 27, vamos para lá. Filipenses 2, 25 a 27. Filipenses 2, 25 a 27. Julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro lado vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, Deus mandando aqui uma doença para Epafrodito, para que ele seja mais bênção nos caminhos do Senhor. Timóteo também tinha doença, né? 1 Timóteo 5, 23. 1 Timóteo 5, 23. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Note, Timóteo tinha frequentes enfermidades.
Então, essa pregação de algumas igrejas de que crente não pode ficar doente é antibíblica, gente. Porque Timóteo era um pastor totalmente ligado a Paulo e tinha frequentes enfermidades. Doença não é coisa de pecado, doença é normal de um ser humano que foi afetado pelo pecado. Lá no Éden, com a entrada do pecado, com a entrada de cardos e abrolhos na natureza, é que surgem as doenças. O nosso corpo fica falho, né? E as doenças, elas operam. Mas doença em si não é pecado, né? Faz parte da nossa fraqueza termos doenças. E as doenças, nas mãos de Deus, acabam se tornando bênção para nós. Trófimo também é um exemplo, companheiro de Paulo, 2 Timóteo 4:20. 2 Timóteo 4:20. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Deixei-o doente em Mileto. Então nós temos aqui cooperadores de Paulo que ficaram doentes também. E Deus cura, por fim, todas as doenças na eternidade. Nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Na eternidade, nós não viveremos em espírito para sempre, porque faz parte da revelação a informação de que nós teremos a ressurreição dos corpos. Então, os corpos serão ressuscitados, serão transformados, não haverá mais fraqueza, não haverá mais doença. E na eternidade, nós não seremos espíritos, nós na eternidade seremos corpo e espírito, como somos aqui. O nosso corpo sem pecado e sem todas as, digamos, as penas do pecado ou as consequências do pecado, que são doença, enfermidade, questões físicas, né? Um corpo afetado pelo pecado, ele é bastante imperfeito. Sem pecado, ele será um corpo perfeito dentro da limitação de corpo, né? Mas na eternidade nós teremos corpo e alma, corpo e espírito, tá? Nosso corpo será ressuscitado. Veja Romanos 8, 22 e 23. Romanos 8, 22 e 23. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, o nosso corpo será redimido, ele será ressuscitado. Enquanto isso, ele geme. Por que geme? Porque ele é falho, né? A gente sabe das doenças que o nosso corpo tem, e a idade vai chegando e vão surgindo doenças novas, né? Porque o nosso corpo, ele é falível mesmo. O nosso corpo será transformado. Lá em 1 Coríntios 15 nós temos esta informação. Vamos para lá, do 42 ao 58. 1 Coríntios 15. Apenas do 42 ao 58. 1 Coríntios 15 inteiro trata sobre a ressurreição, mas vamos pegar aqui apenas os aspectos finais. 1 Coríntios 15, do 42 ao 58. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então a descrição nos mostra que o nosso corpo, que é mortal, ele será revestido de imortalidade, né? Ele será mudado, totalmente transformado para habitar para sempre com o nosso Deus. A Bíblia ainda nos diz que não haverá lágrima, luto ou dor nos novos céus e nova terra. Vamos lá para Apocalipse 7:17. Apocalipse 7:17. Apocalipse 7:17. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Veja também o 21:4. Apocalipse 21:4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então nós estaremos um dia numa situação em que nós perceberemos que essas coisas todas, morte, luto, dor, lágrimas, isso faz parte do nosso passado. A gente vai estar numa situação que isso não existe mais. Hoje existe, não é? Mas a gente vai estar num nível que a gente vai olhar, vai lembrar dessas coisas e vai dizer: passado, essas coisas passaram, estamos num outro estágio, superior ao estágio de Adão e Eva, superior, tá? Porque eles, em Adão e Eva, eles podiam pecar. Nós estaremos num estágio que não haverá mais possibilidade de queda, não é? Será o passado da existência humana, nós estaremos num outro estágio, de fato. Não haverá mais doença, só cura. Veja Apocalipse 22:1 e 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, observe que a árvore da vida, que aparece lá em Gênesis, no Éden, tá? A árvore que Deus impediu que Adão e Eva tivessem acesso, porque o texto diz que depois que eles pecaram, Deus os tirou do jardim do Éden para que eles não tivessem acesso à árvore da vida e, comendo, vivessem eternamente no pecado. Mas aqui a árvore da vida retorna como esse símbolo de vida eterna, de não mais doença pela eternidade, né? As folhas são a cura das nações, né? A ideia de que as nações serão curadas finalmente e para todo sempre. Por fim, Isaías 53, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Nós fomos completamente sarados de algumas doenças nesta vida e de todas na eternidade. Ele levou sobre si todas elas. Encerramos aqui. Contribuições ou perguntas, fiquem à vontade. Alguma pergunta? Sim, Gustavo.
Só uma contribuição, pastor. É interessante que às vezes a igreja se alegra com a doença de alguém. Eu tive a graça de acompanhar um senhor na igreja anterior que eu estava, em que ele descobriu um câncer. Então ele foi para a igreja por causa desse câncer. Ficou 6 meses, ficou até ativo dentro da igreja e de repente ele sumiu. Fomos atrás e aí ele estava muito revoltado com Deus porque Deus não havia curado. Esse era o interesse dele de quando ele foi para a igreja. Passou 3 meses e aí ele aparece na igreja novamente, pede desculpa para os irmãos por ter sumido, e aí ele reconhece que a intenção dele era errada e que Deus havia mostrado durante esse tempo que ele estava distante de que aquela doença era para a cura espiritual dele, não física, e que ele sabia que ele ia morrer com aquela doença, mas que Deus o havia salvado ali com aquele câncer que ele teve. E ele falou: agora eu só estou aguardando o momento de me encontrar com Cristo. E a igreja se alegrou com isso. Passou acho que umas 2 semanas, ele veio a falecer. E a igreja acabou se alegrando porque viu o propósito de Deus com aquela doença, o sofrimento que ele teve e a aproximação que ele teve com Cristo. Então é aquilo que o Senhor trouxe, eu acho que na metade da aula, onde traz a doença, mas para curar o espírito, não o físico. Perfeito, muito, muito bonito. É isso mesmo, exatamente isso. Mais alguma contribuição ou dúvida? Então vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos porque a nossa vida está nas tuas mãos. Te louvamos porque o Senhor cura todas as nossas doenças, Pai. Seja aqui nesta vida, não serão todas, mas seguramente o Senhor é aquele que restaurará o nosso corpo e o nosso ser para que passemos a eternidade contigo. Nós te louvamos por isso, por essa bendita esperança, ó Pai. E te louvamos porque nesta vida o Senhor permite que fiquemos doentes, alguns de nós, para que nós nos reaproximemos do Senhor e retomemos a comunhão contigo, e alguns de nós o Senhor permite isso para que a tua salvação opere na vida da pessoa. Nós te louvamos porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e te louvamos porque os teus meios são sábios e são eficazes. Te pedimos que nos abençoe os nossos irmãos que neste momento estão doentes, ó Pai, para que o poder se aperfeiçoe na fraqueza, para que eles se tornem fortes cada vez mais no Senhor, e cremos que Tu és um Deus que cura, como nós lemos hoje. Pedimos que, mercê da Tua graça, o Senhor cure os Teus servos. Abençoa-nos neste dia, enche-nos com a Tua palavra, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.